Bom, então vou começar aqui com essa apresentação, né? É, Olá, eu sou a Carolina Minozzi, artista da dança, e atuo na cidade de São Paulo desde 2009, ano em que me formei em dança pela Universidade Estadual de Campinas. Nessa mesma universidade, eu realizei uma pesquisa de mestrado chamada Estados Corporais, Experiências, Catalisadores de Experiência para a Criação em Dança, na qual eu fiz uma entrevista com a coreógrafa e bailarina Michele Moura, que está aqui hoje. E a proposta do nosso encontro de hoje é a gente poder atualizar a nossa conversa, o nosso papo, saber onde que se encontram os seus processos artísticos agora, quais práticas estão presentes neles, como as suas criações têm produzido noções de corpo e também diálogos da relação entre percepção, arte e política. Essa ação faz parte do projeto Conversas em Movimento, Dança Contemporânea, contemplado pelo edital PROAC Expresso Lei Aldir Blanc 42/2020. Eu vou ler um pouquinho aqui uma biografia da Michele e depois também ela pode, se ela quiser acrescentar qualquer coisa. Bom, a Michele Moura é coreógrafa e bailarina, vive em Berlim desde 2017 e segue desenvolvendo colaborações no Brasil. Em peças minimalistas e detalhadas, cria restrições físicas para explorar mudanças psicológicas e físicas. As suas criações têm sido apresentadas em festivais internacionais de dança e artes performativas, incluindo o Impulstan, na Áustria, Festival Panorama, Rio de Janeiro, Bienal de Veneza, na Itália. Overtongue, de 2020, Blink, Mini Uníssono, Intenso Lamúrio, de 2015, e Fole, de 2013, são as suas principais peças onde as capacidades físicas, afetivas e neurológicas do corpo são pontos-chave no trabalho. Ela fez mestrado no DAS Choreography, de 2013 a 2015, em Amsterdã, e foi cofundadora e membro do Couve-Flor Mini Comunidade Artística Mundial, de 2005 a 2012, juntamente com 7 outros artistas da cidade de Curitiba. Bom, Michele, obrigada por topar participar Obrigada a desse você. encontro e vamos iniciar nossa conversa. Vamos, obrigada pelo convite. Ah, que bom. Mi, pensei de você começar contando um pouco da sua formação em dança, assim, né? Como que você iniciou a formação em dança, o que que você foi encontrando nesse percurso? Uh, que foi um longo processo, porque se eu pensar quando eu tive contato com a dança pela primeira vez, eu morava em Joinville, eu nasci em Joinville, em Santa Catarina, e tem um festival de dança lá, um festival de dança competitivo que reúne academias. Eu morava a 2 quadras do lugar onde tinha o festival, Uhum, e eu também dançava, às vezes, no festival, porque eu dançava em academia. Então, o lance das academias era preparar a coreografia para o festival. Então, essa memória do nervosismo e da excitação de estar no palco. Um palco muito grande, né? Que uhum, é o palco do Festival de Dança de Joinville. E lá, isso despertou muito meu interesse por ver, assistir dança e por dançar, por estar no palco também. uhum. Então, começou aí pra mim, né? Claro que eu nem imaginava. Eu queria ser veterinária, depois, enfim, não acreditava que dança era uma profissão, né? Não sabia nada de dança além desse contexto também do festival. Eu fui para Curitiba estudar psicologia e logo descobri que não era isso, mas tinha um teatro do lado da minha casa. Olha, mais uma vez que tinha uma possibilidade de assistir dança assim, do lado de casa, 2 quadras de casa também. E lá assisti uma dança moderna, descobri que era um grupo de extensão da Universidade Federal do Paraná. Me matriculei, lembro que era R$ 20 a mensalidade. Eu Não, podia pagar, que ótimo. demais. E era um curso fantástico, porque tinham aulas de técnica, mas também tinham aulas teóricas. Tinha aula de história da dança.
Que demais. E nunca vou esquecer dessa aula em que a gente aprendeu sobre Isadora Duncan, essa mulher feminista, dançava de túnica, seminua, pés descalços. Eu pensei, uau, então a dança reverbera o contexto social, político, tá junto, tá modificando, que coisa poderosa. Aí eu pensei, nossa, eu quero fazer isso. Ai, que E demais. daí segui estudando a partir daí, na faculdade, fiz esse caminho acadêmico, Uhum, né, todo aí, até o mestrado. Hoje uhum, em dia eu me pergunto assim, nossa, antigamente até pouco tempo, os artistas não faziam tantos estudos, eu acho, uhum, nas artes, né? Eu já sou dessa geração, como várias outras pessoas, que estudam muito, né? uhum. E você Enfim. acha que esse momento, assim, por exemplo, desse estudo sobre a história da dança, ou então que momento que você identifica que deu uma expandida, assim, para você na noção, tipo, do que pode ser dança, sabe? Nessa trajetória. Acho que foram muitos momentos diferentes também. Hum, nossa, já me vieram vários momentos na cabeça agora. Mas eu sempre lembro de um workshop com Lia Rodrigues, Uhum, onde eu conheci o trabalho dela pela primeira vez. E ela também mostrou para o grupo vídeos de outros coreógrafos. E ela apresentou a dança conceitual. Então, um trabalho de franceses conceituais, né? E eu lembro de ter visto o Shirtology do Jerome Bell. E uhum, para mim também foi um momento de, nossa, a dança também pode isso, também pode não dançar. Foi uhum, para mim um momento de super excitação, assim. Agora também teve um momento que não tem nada a ver com ver a arte, mas um momento que eu estava num festival de música eletrônica numa praia durante uma semana, e daí uma garota me perguntou: Ah, o que que você faz? Expliquei pra ela, bailarina, coreógrafa. Então ela falou: Nossa, eu gostaria muito de ver como é que isso que a gente vive aqui, toda essa dança que a gente vive nesses festivais, tá no teu trabalho. uhum. Uau! Eu pensei, como é que eu nunca pensei nisso? Na época eu estava inclusive tendo muito mais prazer de estar dançando na pista de dança, me mobilizava muito mais, o meu tesão, né? Do Uhum, que estar dançando no estúdio. Na verdade, eu estava num momento que eu estava avaliando, pensando, né? Qual é a minha voz? O que que eu tenho para fazer como artista? Eu tenho alguma coisa para propor como artista? Eu uhum, estava com muitos questionamentos desse tipo. E daí essa garota me fala isso e eu penso, eu me interesso por essa, por esses estados de corpo e de consciência de estar dançando horas, uhum, né? Com o pé no chão, enfim. Então aí foi um momento também de transformação no meu jeito de pensar a dança e pensar o meu trabalho também. uhum. Que aí você passa a reconhecer esse lugar mais autoral também, né? Assim, desse espaço. Comecei a fazer a lapidar esse universo nesse momento, né? Comecei mais uma vez, digamos, né? Sim. Mais Uhum. uma vez. Total. Mas eu acho que esse encontro com o interesse por estados alterados já vem de outro lugar, vem de muitas memórias de infância, de adolescência, de presenciar um espaço e ter Uhum. alguma sensação especial em relação a esse espaço. De medo, normalmente, de desconforto, Uhum. de que um espaço grande me amedrontava.
Um sim. espaço pequeno me protegia. E isso aconteceu em diferentes momentos da minha vida, ao ponto de que com 16 anos eu comecei a ter síndrome do pânico. E na hora que a crise de pânico batia, tinha a ver com espaço, tinha a Aham. ver com sair de casa, bem esse momento de que tem uma transição de um lugar para outro. E de um lugar para o outro gerava uma mudança de estado em mim mesma, Uhum. que naquela época gerava uma sensação de desorientação, de estar perdida. Uhum. Então, aos poucos, também essas experiências de vida, psicológicas e também físicas, foram vindo para o meu trabalho como uma forma de usar isso que eu conheço, que assombra, Uhum. mas para ir para um outro lugar, um lugar que me encanta, né? Que gera misterioso, curioso também. Ai, legal, porque agora tá me vindo à memória, né, da entrevista que a gente fez em 2014, e num momento você fala quase como se ao dançar você também estivesse lidando com esses pensamentos, né, como se o espaço ele tivesse povoado de pensamentos, assim como de ondas sonoras ou de sensações, e que a sua relação com o espaço tem um pouco a ver com isso, né, ou com poder o dançar poder ser materializar também essas invisibilidades, assim, né? Lembrei aqui. E acho que você estava falando em relação ao cavalo, né? Aquele seu solo cavalo também. Sim, o cavalo foi um primeiro trabalho que eu estava exatamente pesquisando essas diferentes amplitudes do corpo, da respiração, o olhar, essas expansões todas, né? E muita imaginação também, Uhum, trazendo a imaginação como um dispositivo físico também, né? uhum. Como se eu me auto-hipnotizasse. Como se não, ou de fato auto-hipnotizando da minha forma, né? Sim. É interessante isso, né? De pensando como as práticas que estão presentes no processo, elas vão criando realidades, ou a gente vai inventando práticas também, né? Isso que você falou, né? Como se não. Eu experienciava isso, né? De estar se auto-hipnotizando, né? Eu fico pensando nessa relação entre processo de criação, um processo de aprendizagem mesmo para o corpo e que reverbera, né, no entorno, e o que noções são extras de corpo que a gente vai construindo, assim, né, com essas práticas. A gente com certeza uma prática a gente vai praticando algum tipo de futuro também, né? Uhum, A gente vai criando uma prática, um tipo de disciplina que vai modificando a gente, vai criando um hábito, né? uhum, Eu acredito muito e tenho trabalhado dessa forma, né? Que o processo de criação coreográfico vem de uma prática. Não quer dizer que o trabalho que está no palco é uma prática, sim, mas vem de uma prática. uhum, Eu falo isso porque tem outras camadas que são adicionadas nessa prática, para não ser a pura prática em sim, cena, né? Mas é de fato um interesse de que a prática seja esse lugar de encontro com o que pode me modificar, né? Eu acho que como conforme os anos foram passando, tipo, pensar na nossa conversa de 2014 e pensar agora, né? sim, Que já foram muitas práticas, acho que deu uma boa acumulada aí de práticas e também de eu me sentir cada vez mais próxima desse trabalho que eu proponho a mim mesma. Eu acho que hoje em dia a minha bolsa tá bem grande, assim.
Sim. Então, eu sinto que a entrada em estados é muito mais rápido hoje em Aham. dia. Só que eu também sinto que hoje em dia eu sinto que tem uma disponibilidade. Sempre teve uma disponibilidade. Uhum. Mas hoje em dia eu sinto o custo dessa disponibilidade para estar nesse outro lugar, né? Uhum. Talvez por causa do tempo de antes, eu não sentisse o que que acontece quando eu não estou sendo essa pessoa que conversa aqui com você, mas eu estou em um outro estado mental que gera um outro tipo de intensidade do corpo, um outro tipo de amplitude do corpo, um outro tipo de densidade, né? Uhum. Agora eu sinto que me disponibilizar para isso é isso. Só Sim, vai acontecer se eu for para isso. sim. Então é muito diferente, eu acho que de fazer uma peça conversando aqui agora. Uhum. Não quer dizer que aqui eu também não tenho uma certa intensidade, Sim. um tanto de disponibilidade, mas para entrar em um outro campo físico tem um nível de tem uma passagem aí, né? Tem uma Uhum. coisa que se cruza, Tem uma tem um coisa. lugar que se... porque cada postura nossa é um estado mental, né? Uhum. Uma postura corporal influencia no estado mental, uma imaginação, uma série de pensamentos que a gente começa ou conversas que a gente mentais que a gente começa a ter, né? Sim. Então, e a gente tem, ou eu tenho minhas posturas físicas e mentais padrões, né? Uhum. Largar elas para ir para outro nem sempre é fácil. Eu comecei a questionar isso que eu tô falando, nem sempre é fácil, porque eu faço yoga. Uhum. Uma sessão de yoga é 1 hora e meia, Sim. né? Uma aula é 1 hora e meia. Eu faço práticas sozinha que são um pouco mais curtas. O jeito que eu começo a prática é diferente de como eu termino. Uhum. O começo às vezes também é difícil, né? Uhum. Leva um tempo para entrar. Depois que entra a coisa flui. E eu acho que a prática do artista, de um bailarino, de um performer, é caos, é rock and roll, é tipo, vamos indo, vamos vendo, Uhum. e principalmente o artista que está sempre reinventando, né? Eu digo Sim. assim, o artista que não cria uma técnica, o artista que permanece nas práticas, né? Uhum. Então é muito incerto aonde você chega quando você começa. E eu Uhum. acho que esse é o trabalho do artista também, né? Esse é o Sim. trabalho da arte, de você Ter um certo conviver com o rigor, caos. ter um certo rigor nessa deriva, né? Nessa vagância, ou encontra, né, um modo, parâmetros dentro desse não saber, né? Dessa E da estabiliza por experimentação, um né? momento, Uhum. estabiliza por um momento, né? Ô, Mi, e eu queria que você contasse um pouco do Overtongue, que é o trabalho que você está agora, né? Que você falou que está próximo, quem sabe, de se estrear. Contar um pouco quais são as práticas que estão envolvidas, questões, o que você quiser compartilhar sobre esse trabalho, assim. Uhum, uhum. Eu criei o Overtongue em Curitiba em março do ano passado. Apresentei em São Paulo também, um dia antes de começar o lockdown. Eu tinha duas apresentações. A segunda apresentação foi cancelada assim 5 horas da tarde, Nossa, porque os teatros fecharam, né? isso aqui em São Paulo ou em Curitiba? Isso em São Paulo, em março Ah, do ano passado, março de 2020. uhum, Bom, cheguei em Berlim e conversei com várias pessoas que me falaram, olha, esse trabalho você fala em português, esse trabalho
aqui tem que ser falado em inglês. Então, comecei a trabalhar para fazer as traduções Uhum. e virou outro trabalho. Já é Tá. outro trabalho. Uhum. Mas o que permanece no Overtongue é onde eu iniciei, né, ele. É mais um trabalho que eu trabalho com a voz, dessa vez com texto, textos que eu tenho escrito em colaboração com o Maicon, K, Uhum. e de Curitiba, que agora está aqui em Berlim por uma bolsa. E, e eu tinha muito interesse, né, pensando quando eu comecei, né, agora são muitas outras coisas, embora continue. O interesse do Overtongue é estar trabalhando uma dissociação entre a voz, a boca e a facialidade. Uhum. Então, cheguei no ventriloquismo, comecei a desenvolver essa técnica. É uma técnica, mas também acessível a qualquer pessoa, né? De falar principalmente pela garganta e não mexer os lábios. Uhum. E o meu interesse estava muito ligado a que sensorialidade eu vou estar descobrindo, eu vou estar experimentando se eu, se eu uso a minha voz de outra forma, se a minha voz está posicionada em outros lugares do meu corpo, né? E se principalmente eu estou consciente de o quanto que a expressão vocal tem a ver com a expressão dos olhos, das mãos. Então eu comecei a separar isso. O que aconteceu foi que eu cheguei, isso nessa versão de Curitiba, eu cheguei numa neutralidade muito grande, né? Numa quase que imobilidade para fazer essa dissociação. Eu anulei muitos movimentos, né? Não satisfeita, eu segui me perguntando onde mais, onde eu poderia ter movimentos dissociativos e não só um estado de neutralidade, né? Uhum. E é daí que eu continuo com esse trabalho, que espero que seja, que era para ter sido apresentado em janeiro, aqui em Berlim, agora a nova data é abril, não sei se os teatros ainda vão estar abertos em abril, mas sobre que sensorialidades eu fui descobrindo, né? Também é um trabalho que eu estou buscando não entrar numa sensorialidade para depois entrar em outra, né? Uhum. Através do que o trabalho mesmo me mostra. Legal. Então, o fato de eu estar fazendo todo esse controle dissociativo entre boca, face e gesto gera um tônus interno muito grande, um tipo de suspensão e amplificação do corpo Uhum. bastante grande, Uhum. que gera uma outra temporalidade também para o movimento, né? Aos poucos eu fui percebendo que tem questões rítmicas aí também, da própria fala, né? Uhum. Esses ritmos da fala que entram na gestualidade, que começaram a ser apagados ou modificados. Então, na sequência do trabalho, eu também começo a explorar ritmo. Uhum. E é um tanto isso. Também, para mim, está sendo bastante interessante trabalhar com texto, né? Porque é um outro nível de significado dentro do trabalho e associar imagem do corpo, um significado de texto, essas camadas têm me interessado. E aqui em Berlim eu encontrei com Thelma Bonavita, daí de São Paulo, Uhum. e, e, e ela começou a fazer figurino também. E o olhar dela para a roupa é super interessante, é uma outra camada do trabalho também. Que bacana. Hum. E aí fiquei curiosa nessa relação com o texto, né? Sobre o que são esses textos ou
Ou também da onde nasce, né, esse desejo dessa dissociação? Um projeto tem vários começos, né? O outro Uhum, começo do projeto é eu me perguntando de onde as palavras vêm, né? Isso que a gente uhum, fala, isso que eu tô falando agora. Eu escutei, da onde eu escutei, o quanto que eu falo é criado por mim. O que é isso, né? uhum, Das palavras atravessando a gente, né? E eu lembro de escutar o meu pai durante as eleições do Bolsonaro, falando que sim, precisamos de armas, precisamos nos proteger. E daí eu falei, nossa, pai, quando eu era criança você falava exatamente o contrário, que era um perigo ter arma em casa. uhum, Essa era uma das questões quando eu era criança. Tinha uma arma muito antiga, tipo, sei uhum, lá, de outros séculos, na nossa casa. Tipo, alguma arma assim, tipo de pólvora, um negócio bem assim antigo mesmo. E a uhum, gente gostava, eu e os meus irmãos, a gente gostava de brincar. Então, aquela arma trouxe essa pergunta muitas vezes. uhum, Quando a gente era criança, pro meu pai, pai, por que que a gente não tem uma arma em casa? De verdade. uhum, Então, quando surge Bolsonaro, de repente meu pai fala outra coisa. E é uma fala que não veio dele. O jeito de falar vem de outro lugar, né? E é aí que eu comecei também esse projeto, muito mexido com as polarizações que estavam começando no Brasil, bom, as polarizações que estão aí, né, não só no Brasil, e como é que as pessoas vão escolhendo o que lado falar, de que lado falar, de que lado ficar, uhum, né? uhum, Então, eu escolhi também por essa dissociação da voz, quando eu falo, quando sou eu que falo? São uhum, milhares de pessoas que falam através de mim, né? uhum. É isso. Sim. E eu fico pensando, tenho me perguntado muito, né? Também tenho esse interesse por um lugar da percepção, de ir mexendo com a percepção, né? O processo ser a possibilidade também de mudar um pouco a perspectiva de como eu percebo as coisas e que geram práticas e que geram trabalhos. E aí eu fico me perguntando, né? Qual que é a potência política disso, né? Qual que é essa relação, né? Entre percepção, a arte e a política, né? Em um contexto como esse que a gente está vivendo, assim, são perguntas que me ficam também desses desejos, né? Desses interesses, assim. Não, é claro, e também você tinha perguntado dos textos, de onde vêm os textos, né? Acho que Uhum, os textos vêm de reflexões de o quanto que a gente tem os tópicos do momento, né? uhum, O que que, o que que é discutido por geral a cada momento, né? E eu sinto com mais intensidade isso hoje em dia por causa de redes sociais. uhum, E como a arte também vai se formando por tópicos, ou os festivais, né? As uhum, curadorias dos festivais, o que as instituições vão programando, né? O quanto que a nossa percepção, a nossa escuta, a nossa fala vai também se moldando muito por esses temas do momento e o quanto que de fato a gente tem liberdade hoje em dia como artista para, tipo, liberdade até para poder sentir e pensar qual é a minha voz nesse momento. uhum. Quando parece que tá tudo tão já contaminado, né? Total. A gente passa tanto tempo, a gente, né? Já tô achando que é todo mundo.
Mas muita gente ao redor de mim passa tanto tempo em rede social, a gente começa a ver as coisas do mesmo jeito, Uhum, falar do mesmo jeito, sim. cada vez mais em países diferentes, Uhum, estando em países diferentes. sim. Eu acho, não sei se eu acho bom, se eu acho ruim, eu acho muito louco. Total, total. Eu acho que agora é esse momento da pandemia, né, em que a mediação está sendo essa, né, dos encontros, dos trabalhos, né, da possibilidade de ver um trabalho. Enfim, não sei como que você está sentindo isso, assim, a relação da dança com essa vida online, né, e versus uma situação como essa de pandemia, sabe? É. Eu vejo muitos artistas ao redor, às vezes, desacreditando na arte também, né? Uhum, Como se não ter mais espaço para apresentar, fazer arte, porque os teatros estão fechados, também anulasse a arte. E daí o principal lugar de contato com o público, de visibilidade, passa a ser as redes sociais, né? Então uhum, também sempre me chama a atenção o quanto de energia criativa, o quanto de libido fica fica nas redes sociais, né? No Instagram. uhum, Me chama muita atenção isso. sim, É. total. Um amigo estava contando que. Um amigo não, uma amiga da Coreia estava contando que. Não, não é da Coreia, é da China. Ela estava me contando que por causa das constantes censuras à arte, muita arte acontece nos apartamentos, tipo, música experimental. Ela é compositora. Uhum, Música experimental acontece em apartamentos, e daí para eles não serem denunciados, mesmo sendo música, o volume precisa ser baixo. uhum, Então isso também começa a gerar um tipo de música, um tipo de arte. A arte do apartamento, do volume baixo para não ser denunciado. Eu acho muito interessante essa reunião das pessoas, uhum, mesmo que dentro de um apartamento. Eu espero que a gente não perca isso, né? De uhum, que essa coletividade, que é claro que é online, essa coletividade online não seja trocada pela coletividade dos pequenos grupos também, sim. né? Porque é muito diferente. Então, o que que eu fiz, né? Eu extraí algumas palavras ou frases da sinopse, assim, das sinopses desses trabalhos, e para você falar um pouquinho deles, assim, né? A partir dessas palavras. Então, Legal. Do Fole, a listinha é essa, ó. Expulsar, hiperventilar, sair de si, alterações psicofísicas. Movimento que produz ar, que produz som, fisicalidades que geram emoção, controle que gera espontaneidade, rítmicas que criam palavras, que criam sensações e vibrações, instabilidade, desorientação, exagero, mover ou ser movido. Esse momento já começa no cavalo que eu vou me atraindo por como é que alguma coisa, como é que eu posso me mover, mas também ser movido por esse ou que mobilização energética é essa que acontece, que o movimento está à frente de mim, Uhum, talvez.
Comecei a me interessar muito por isso. Mas eu lembro que o meu interesse, isso que gerou o fole, respiração, eu fui fazer uma prática de respiração holotrópica, um workshop de respiração holotrópica, que é uma terapia de respiração. E Stanislav Grof criou isso que ele chama de respiração holotrópica. Esse psiquiatra criou esse método, essa prática, essa terapia nos anos 70. Ele fazia parte de um grupo interessado em fazer pesquisas de consciência através de principalmente LSD, Uhum. amigo do Timothy Leary. E nessa época era uma coisa que estava acontecendo nos Estados Unidos até que chegou um ponto que foi proibido pelo governo. E daí Stanislav Grof é o cara que fala, vou utilizar a respiração como esse alterador de consciência. Agora, estudando mais yoga, é isso, a respiração é o principal alterador de consciência, é muito óbvio agora. Uhum. E tem vários níveis de modificação de consciência, né? Desde eu mudar o meu ritmo cardíaco, respirando, até um outro nível, eu diria, que é mudar a forma como eu estou pensando, sentindo. Um outro nível que é começar a sentir o espaço ao redor de mim mais mais expandido, sentir o meu corpo mais expandido, então muda também a forma como eu sinto, até chegar a lugares que são outras ondas cerebrais, né, que podem ser parecidas com o do sonho, o do sono, da Uhum. onde começa a ver esses conteúdos muito parecidos com o sonho. E no processo do fora eu experimentei isso, de estar praticando tantas horas, que para dar uma descansadinha, falar, vou deitar aqui para descansar um pouquinho, e eu começava a sonhar. Uhum. E só que sonhos muito fortes. Uhum. Quando eu falo sonho forte, é aquele sonho que você tem que você não esquece. Passam anos e você lembra. É esse tipo Uhum. de sonho que é um sonho forte para mim, né? Uhum. E um sonho que falava de alguma forma com esse trabalho, mas com outra imagens que eu não tinha tido até então, né? Que era um sonho de uma paisagem de guerra. Uhum. Essa guerra já tinha passado, no meu entendimento a guerra já tinha terminado, e eu era uma pessoa que via esse campo de batalha Uhum. como que ainda desaquecendo, tinha muito desaquecendo. Uhum. E tinham dois corpos, um corpo sem cabeça, amarelo, um corpo vermelho com cabeça, corpo sem cabeça. Foram imagens muito fortes para mim. E, Mas, e essas imagens, elas, você compreende que elas adentraram, assim, também na sua fisicalidade? Como foi a relação, assim, com... sim, entraram, viraram imagens também mentais que eu carregava em alguns momentos do trabalho. Também me levou a escolher pelas pinturas no corpo, que não é nem vermelha nem amarela, é preto. Mas quando eu escrevi esse release, eu estava mais interessada em falar, porque era como eu também pensava o trabalho, penso o trabalho, e no mecanismo, tipo, qual que é o dispositivo Uhum. que faz com que esse trabalho se engendre. Tanto é que é um Sim. trabalho que eu entro caminhando e começo. E essa
transformação vai acontecendo aos poucos durante o trabalho, né? Uhum. Então eu estava mais interessada nisso, tipo, esse é o dispositivo, eu testo ele aonde ele vai. Sim, E daí o campo de guerra para mim é alguma coisa que fica comigo e como informação do meu inconsciente, sei. que informa o trabalho, que informa a minha vida, enfim. Aham. O fogo também, né? Fogo. Nossa, respiração, fogo. Puxa vida, né? É, o Sim. corpo vermelho, é esse campo de batalha que estava quente, que tá só tem fumaça. Uhum. Eu comecei a me interessar por essas simbologias também, e eu carrego essas simbologias, né? Sim. Meio como afecções, né? Porque eu lembro de ter assistido Folly e de eu fico também muito conectada com esse dispositivo da respiração, mas também passeio por essas imagens, assim, né? Parece que você vai passeando por certas, não seria personagens, mas assim, por certos imaginários, assim, que a gente, figuras, isso, figuras que a gente, enquanto público, também acessa, né? Também reconhece, assim, mas num lugar que você não captura exatamente, né? E é interessante você ter compartilhado isso do sonho, porque às vezes o sonho tem um pouco essa qualidade, né? A gente, na memória do sonho, né? Nem sempre a gente consegue capturar, né? A gente fala, não, era uma coisa meio assim, mas também era de outro jeito. É complexo, né? Assim, é uma memória complexa, assim, das figuras ou dos acontecimentos. Uhum, Interessante isso. uhum. E ser movido também é uma experiência de sonho, né? Também, né? Isso que a gente pensa, né? Essa experiência de ser movido, né? Você tá, a princípio, descansando, mas você tá sendo movida, né? Muito bom. Ó, eu vou ler aqui as do Blink também, um pouco nessa lógica, né? Lê, aí você vê o que dispara, assim, de memória e desejo de falar um pouco sobre. Então, é consequências psicofísicas da interrupção do piscar. Piscar abrindo e fechando os olhos em uníssono. Partitura rítmica que tensiona a relação entre dança e coreografia. Controle e entrega. Dança generativa. Ação que é alimentada e exponencialmente desafiada por seus próprios efeitos e afetos. Processo dinâmico de incorporação. Um contínuo e ainda fazer-se corpo. Nossa, é meio parecido, né? Tem umas palavras que se É, repetem de um início para o outro. tem, tem, Meu Deus. tem muito. Hum, Esse lance rítmico, né? uhum. Enquanto eu estava fazendo o blink, eu fui percebendo que o piscar do olho tem muito a ver com o ritmo da nossa fala e o escuta também, Ô, Mi, travou um pouquinho aqui para da mim. nossa atenção. Você pode repetir que travou aqui para mim um pouquinho? Ah, sim, repito. É, durante o processo do blink, eu fui percebendo que o ritmo do nosso piscar tem a ver com o ritmo da nossa fala ou da nossa atenção, da nossa escuta. Hum, uau. É, eu achei isso muito curioso. Geralmente a nossa atenção vai fazer a gente piscar menos. Normalmente quando a gente termina uma frase, daí a gente pisca no final da frase. Não é regra, mas você pode começar a prestar atenção, isso acontece. Tá. Uhum, E o olhar, nosso olhar está tão ligado ao nosso equilíbrio, né? uhum. E também aos nossos estados mentais, né? Um olhar mais introspectivo, um olhar mais extrovertido. Enfim, tem tantas qualidades de olhar que tem tanto a ver
com, com a nossa atenção e também com a nossa emoção, né? Uhum. E, mas eu cheguei nesse processo muito por acaso. Na Casa do Povo, eu fiz um workshop a convite do Christian Duarte. E nesse workshop eu estava interessada em movimentos muito lentos. Então a gente deve ter passado uma semana inteira. A minha memória foi uma semana inteira e a gente passou andando devagar. Eu acho que eu fiz esse laboratório. Foi Cara, por assim, aí mesmo. é. E, enfim, deviam ter algumas mudanças. Foi testado assim o limite de lentidão e eu lembro que vocês ficaram muito bons em andar lento. Foi incrível. E foi trabalhado muito a densidade também do movimento do corpo. Só que tudo ficava muito lento, só que o olhar continuava piscando. Uhum. E foi aí que eu olhei para o olhar pela primeira vez e pensei, tá, gente, mas isso foi no final do workshop. Daí eu já levei para um outro, para a segunda etapa de trabalho com outro grupo. Que Sim. é, eu pensei, gente, já explorei tudo que tinha para explorar de movimento lento. Não, não é isso que eu quero trabalhar, na verdade. Não Uhum. é a lentidão que eu quero trabalhar. Eu quero ver o que acontece. O que é esse negócio do olhar? Vamos só piscar devagar. Daí eu Uhum. estava trabalhando com 4 meninas. E daí, como eu estava descobrindo isso junto com elas, foi um processo muito prazeroso da perspectiva do performer, né? Prazeroso por conectar conectar com uma emocionalidade, Uhum. também com uma qualidade líquida do corpo, Uhum. tanto em forma de lágrima quanto sensação de água no corpo. E, e gerava prazeroso de fazer, muito interessante de ver também. E gerava um tipo de uma escultura dos corpos que parecia muito interessante. E também um lugar de apresentar binariedades de uma forma também muito concreta, né? Abre e fecha. Uhum. Dois, abre e fecha. Quando abre é uma coisa, quando fecha é outra coisa. E daí ver essas binariedades acontecendo um depois do outro tinha alguma coisa de muito. Uma descoberta de um material, de um futuro material coreográfico. Eu nem sabia como que poderia ser performatizado ainda, né? Uhum. Mas o Blink é um desses processos que me mostrou que o caminho às vezes é muito imprevisível de um processo de criação. Você começa falando eu vou por aqui, e esse eu vou por aqui te mostra eu vou por ali, e daí espero que se tenha tempo para ir por ali. Sim. Condições que a gente trabalha com subsídios e a hora que a gente paga de estúdio e a equipe que trabalha com a gente não faz o desvio. Uhum. O trabalho de arte fica super condicionado à forma das instituições ou de como a arte foi se moldando para acontecer de forma subsidiada, né? Sim. E nessa época eu tive a sorte de ter muitos contextos de workshops e residências que eu pude ir testando. Sim. Isso de testar com outras pessoas, né? Nesse lugar ainda da descoberta é muito diferente, né? Sair do lugar da minha experiência apenas Aham. para a experiência junto com outros, o que essa experiência gera também de visualidades Sim. e de empatias também, né? E esse processo foi relacionado ao seu mestrado ou não? Sim, foi relacionado.
Você Eu desenvolveu. fui fazer mestrado com essa proposta, estou interessada em estados alterados de consciência. Na época, eu nem tinha feito folha ainda quando eu me inscrevi no mestrado. Quando comecei o mestrado foi aí que também uma coisa veio depois da outra, eu acho. Eu apliquei, fiz o folha e daí começou as aulas. Foi assim. Uhum. E daí eu fiz o folha e pensei, mas o que mais que eu vou fazer de estado alterado? Nossa, o folha já é tudo que eu posso fazer, eu Sim. pensei. Então, na verdade, eu não escolhi que o Blink fosse um trabalho sobre, ou meu interesse não era a priori estado alterado para o Blink, mas a coisa tá tão em mim, parece, Aham. minha história que se tornou, o nem se tornou, tipo, Sim. Sem um nome específico, mas necessariamente, mas essa é implicação, espiritual né? e é psicológico, porque porque o tempo que eu tive síndrome do pânico, que durou muitos anos da minha vida, dos 17 até os 24, eu tinha muitas dissociações físicas também. Eu sentia às vezes minha cabeça ficando muito grande. Hum, Claro, eu achava que eu estava enlouquecendo. Muitas coisas estranhas aconteciam com o meu corpo sensorialmente. Então, acho que o trabalho que eu comecei a fazer como bailarina foi também um caminhamento de cura uhum, para esses processos que eram muito esquisitos, uhum. que foram chamados de síndrome do pânico, mas foi chamado assim, vai saber o que Sim, que era, sim, sim. né? Mas não era, mas gerava pânico, gerava medo, então, claro, era uma crise de ansiedade, Uhum. mas muito estranho. E acho que de alguma forma eu continuo vivendo essas mesmas experiências estranhas do corpo, Sim, mas no contexto de arte tá tudo certo. Não me sim. assombra mais. Uhum. Legal isso que você falar também da cura, porque ano passado para mim ficou muito evidente assim essa relação da arte, da criação com saúde, assim, sabe? Isso ficou muito assim a relevância da continuidade, por exemplo, do projeto que eu estava, que era um projeto de formação, tava a prioridade passou a ser muito outra, né? A prioridade passou a ser a saúde, a manutenção da vida, né, num contexto de pandemia. E aí parece que também foi essa possibilidade de retomar, né, o óbvio da nossa relação com a arte, assim, também uma certa obviedade de olhar para ela e ver, né? Na minha história também eu vejo esse lugar de uma relação com cura, com uma manutenção Uhum. da minha vida mesmo, assim, sabe? É, para cada um a arte toca de um jeito, né? A arte não serve para nada e É, serve para. total, total. Ai, obrigada por esse encontro, é muito bom, é sempre muito bom Obrigada, encontrar. espero que tenha sido. Obrigada também, e espero que digere coisas. Sim, sim.